Bom dia, pessoal. Vamos começar a aulinha dessa semana. Novo conceito dessa semana, força-peso. Na verdade, não é um novo conceito, né? Vocês lembram que nós já falamos semana passada sobre a força-peso. Bom, o que nós falamos na semana passada? Vamos dar uma lembrada, hein? Responda essas perguntinhas aí, ó. O que é dinâmica? Qual o conceito de força? São alguns conceitos da semana passada que tem que ficar definido. A gente tem que estar bem definido isso na nossa cabeça. Ok? E aí, a gente terminou semana passada falando das principais forças. E quais eram elas? A peso, a normal e a tração. Lembrando que a gente precisava saber quando existe cada uma e como desenha cada uma. A peso sempre existe e era desenhada vertical para baixo. A normal existe quando o corpo está encostado numa superfície e a gente desenha sempre perpendicular à superfície. A força de tração existe quando tem um fio, uma corda amarrada no corpo. E a gente desenha sempre na direção do fio, ok? Bom, só que o peso é uma força que a gente tem como calcular, que tem uma formulinha para calcular a força-peso. Por isso que hoje nós vamos tratar exclusivamente da força-peso. Já a força normal, força de tração, não tem formulinha para calcular. Então, para a gente descobrir a normal e a tração, a gente vai usar as leis de Newton, que vai ficar para a próxima aula, ok? Então vamos lá, força-peso, cálculo da força-peso. Primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre peso e massa. Tá? O que é peso? Força de atração gravitacional entre um corpo e o astro celeste. Ou seja, a força com que a Terra te puxa, a Terra te atrai. Tá? Já massa, o que é massa? Quantidade de matéria existente no corpo. O corpo é feito de matéria, né? Átomos, moléculas. Então, a quantidade desses átomos que formam o seu corpo é a massa, ok? Outra diferença é que peso é uma força, e toda força é medida em newtons, cujo símbolo é o N, ok? Já massa não, é medida em quilogramas. Aquilo que a gente é acostumado a ver por aí, né? Um pacotinho de arroz, 5 quilogramas. Que você é acostumado quando você sobe de uma balança, certo? Outra diferença, o peso muda de acordo com o astro celeste. Lógico, na Terra você tem um peso, na Lua você tem outro, em Marte você tem outro. Já a massa não. A massa não é quantidade de matéria. Então a tua matéria, em qualquer lugar do universo, é sempre a mesma. Você não sai daqui, vai para a Lua e muda a quantidade de átomos do seu corpo, certo? Então a quantidade de matéria é sempre a mesma, a massa é sempre a mesma em qualquer lugar do universo. Ok? É importante você saber a diferença entre a massa e o peso. Bom, a massa é uma informação básica, tá? Uma unidade de grandeza física básica, sempre medida em quilogramas. Apesar de a gente confundir bem esse negócio de peso e massa no nosso dia a dia. Porque quando você faz subir uma balança, você fala assim, eu vou me pesar. Aquilo está errado. O correto é, eu vou medir minha massa. Porque a balança não mede o peso, a balança mede a massa. Todas as informações contidas aí nos pacotinhos do mercado, quando você compra alguma coisinha, está escrito errado. Sim, você compra um pacotinho de amendoim, está escrito lá. Peso líquido, 200 gramas. Na verdade, não é o peso, é a massa que é 200 gramas. Né? Você compra um pacote de açúcar, está escrito peso líquido, 1 kg. Na verdade, não é o peso que é 1 kg, é a massa que é 1 kg. O peso está errado. Então, no nosso dia a dia, a palavra peso está colocada de forma errada. Ok? O correto seria a massa do pacote de açúcar é 1 kg. Mesmo se fosse peso, não seria medido em quilos, né? Seria medido em newtons, porque peso é uma força. Tá? Mas quando é dado a massa, a gente consegue calcular o peso. Como? Através dessa formulinha que a gente vai trabalhar agora. Bom, sabendo a massa, é possível determinar o peso através dessa formulinha aqui, ó. Peso é igual a mg, massa vezes a gravidade. Onde, né, a gravidade é a gravidade do local, é a gravidade do planeta que você se encontra. Tá? O que é gravidade? Gravidade é a aceleração gravitacional que existe em cada planeta, em cada astro celeste. Depende do tamanho desse planeta, depende da massa desse planeta, depende de uma série de grandezas deste planeta. E cada planeta tem a sua gravidade. O da Terra, que é o principal para a gente, né? Essa gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado.
que a gente arredonda para termos de contas para 10. Não quero saber se vocês sabem fazer conta, né? Quero saber se vocês sabem encontrar o peso quando se dá a massa. Então, basta você pegar a massa, que normalmente é dada, e multiplicar pela gravidade na Terra, que vale quanto? 10. Ou seja, a massa vezes 10. Mas, se for a Terra, né? Se for em algum outro astro celeste, muda a gravidade. Por exemplo, na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, bem menor do que a gravidade da Terra, né? Em compensação, em Júpiter, 25 metros por segundo ao quadrado, bem maior do que a gravidade da Terra, certo? O que acontece, hein? A nossa massa é a mesma na Terra, em Lua, em Júpiter, a massa não muda, ok? Só que se você estiver na Terra, o teu peso é 1. A Terra te atrai com um peso. Se você for na Lua, o peso diminui bastante, né? Porque se a gravidade diminui, ela te atrai com uma força menor. Então você vai se sentir mais leve. Mas se você for para Júpiter, o teu peso aumenta muito. Ou seja, lá em Júpiter, você pode ficar tão pesado que as tuas pernas podem não aguentar o peso do seu próprio corpo. Porque a gravidade lá é muito grande. O planeta te atrai com uma força muito grande. Júpiter te atrai muito. Tá? Isso daqui vai ficar um pouco mais claro se a gente fizer um exemplo numérico. Então, olha este exemplo que eu passei aqui, ó, embaixo. Exemplo 1. Usualmente, quando subimos uma balança, dizemos que vamos nos pesar. Porém, fisicamente falando, a balança não mede nosso peso, ela mede a nossa massa. Assim, ao subir uma balança, estamos medindo a nossa massa. O nosso peso pode ser determinado pela equação P igual a mg. É o que a gente comentou até agora, né, pessoal? Perguntinha lá. Portanto, quando eu, professor Turina, subir uma balança, ela marca 80 quilos. Responda. Qual a massa do Turina? Qual o peso do Turina? Então, vamos lá. Resposta. Massa do Turina. 80 quilos. O valor marcado pela balança é sempre o valor da massa e nunca o valor do peso. Lembra que nós falamos, né? Que a gente costuma falar errado. Eu vou subir na balança, vou medir o meu peso. Não. Quando eu subo na balança, eu meço a minha massa. Então, se a balança marcou 80 quilos, é porque a minha massa vale 80 quilos, certo? E o peso do Turina, quanto vale, hein? 800 newtons. Por quê? Para calcular o peso, não basta multiplicar a massa pela gravidade? Bom, então o peso é a massa, que é 80, vezes a gravidade na Terra, né, que é 10, e do 80 vezes 10 dá quanto? 800 newtons. Esse é o peso e a massa do professor Turina, do exemplo 1. Simples, né? Quando você tem a massa, basta multiplicar por 10 que você vai calcular o peso. Lembrando que a massa é dada em quilogramas e o peso é medido em newtons, ok? Continuando o exemplo 2, ó, é a continuação do exemplo 1, tá? Perguntei aqui, ó, qual a massa do Turina na Lua? Qual o peso do Turina na Lua? Resposta. Massa do Turina na Lua continua sendo 80 quilos. Lembra que a massa é a quantidade de matéria do corpo? Ela não muda. Em qualquer lugar do universo, a massa do Turina vai ser 80 quilos. Então, qual a massa do Turina na Lua? 80 quilos. Mas qual o peso do Turina na Lua? Bom, se o peso é massa vezes gravidade, a massa é 80. A gravidade da Lua, já foi falado ali em cima, né, lá atrás, né, vale 1,6. Então, 80 vezes 1,6 dá 128 newtons. Então, lá na Lua, a minha massa continua sendo a mesma, 80 quilos. Só que o meu peso diminuiu bastante, né? Então, ó, a frase de baixo. Por isso, costuma-se dizer que na Lua ficamos mais leves. Esta palavra leve tem a ver com o peso e não com a massa. Pois a massa é a mesma em qualquer lugar do universo, pois a quantidade de matéria do corpo não muda. Já o peso irá variar dependendo de onde você possa estar, em qual planeta, né, você possa estar, ok? Então a palavra leve tem a ver com o peso e não com a massa, ok? Então, para terminar, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para que vocês possam treinar, tá? Para terminar a aula, você pode treinar os exercícios, né, resolvendo esses exercícios abaixo. E depois de resolver exercícios, vá até a seção
instrumentos de verificação da aprendizagem, certo? Lá tem um teste. Esse teste é composto de 5 questões de múltipla escolha e vale 10 pontos, tá? E vai compor a nota de vocês do final do semestre, ok? Então, resolva esses exercícios 1, 2, 3, tá? Terminando isso aí, você já treinou, aí você vai lá e faz o teste. É bem rapidinho, tá? Você tem 60 minutos para fazer o teste e 2 alternativas. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, tem nosso fórum criado lá, tá? Pode mandar as dúvidas no fórum que a gente responde, ok? Grande abraço, bom estudo a todos.